uma covardia, uma sacanagem. O Felipe Luiz é um baita de um treinador, vencedor. Eu achei uma falta de respeito com o cidadão. Não tem nenhuma argumentação que seja suficiente para ele conseguir justificar o injustificável, assim. Uma bizarrice que aconteceu ontem. A decisão sai às 1h da manhã, Bárbara Coelho. Às 1h da manhã, com o Felipe Luiz dando coletiva, uma coletiva longa, né, Simões? A gente acompanhou ontem, muitos jornalistas perguntando, mais de 40 minutos de coletiva. Sério? Ele projetando o Fla-Flu. É assim, é o cara fazer o cara de otário. O cara projetando, não, pô, vamos, esquema tático, isso, aquilo e tal, sendo que ele já estava demitido. Porque assim, obviamente, né, todo mundo sabe que numa decisão tomada ali, até porque seria mais louco ainda, né, depois de um 8-0. Então, é uma decisão que já estava tomada. E eu acho que só estavam esperando acertar com o Leonardo Jardim, que é o novo técnico do Flamengo. Que sem ter alguém para substituir, os caras não iam tomar essa decisão. Aí depois tiveram tomaram essa decisão, essa covardia, essa punhalada nas costas do Felipe Luiz, um dos maiores ídolos da história do clube. E a circunstância da demissão, ela é muito ruim também. Acho que o Flamengo, na gestão BAP, o Flamengo tem um seríssimo problema, seríssimo, de lidar com o aspecto humano das decisões. Seríssimo. O Felipe Luiz, quando discutiu a renovação em dezembro, o BAP já foi e ligou para o Leonardo Jardim. E obviamente que o Felipe Luiz soube disso, porque a imprensa soube e o Felipe Luiz soube. O Felipe Luiz, antes do jogo de ontem, o BAP já estava conversando com o Leonardo Jardim. O Felipe Luiz goleia de 8-0. Olha que roteiro. Goleou e foi demitido. Deu de 8 e foi demitido. Tudo bem que é o Madureira, dá 8-0 no Madureira, que teve jogador expulso no primeiro tempo, convenhamos, não muda a vida de ninguém. Convenhamos, todo respeito, tadinho do Madureira, né? Mas olha o roteiro. Você ganhou de 8-0, foi mandado embora, deu a coletiva. Meu Deus do céu, o Flamengo conversou antes com o Leonardo Jardim. A decisão já estava sacramentada. Antes, o Flamengo deixou o cara dar entrevista coletiva, falar da decisão de domingo, falar do Fla-Flu, programar o próximo jogo, projetar o próximo jogo. Aí o Boto vai lá, chama o cara para uma conversa de 30 segundos depois da coletiva e diz: você tá fora. Essa gestão do Flamengo tem uma enorme dificuldade em lidar com as pessoas, no trato com as pessoas, porque o atleta, o treinador, o diretor de futebol, são seres humanos. Ganham muito bem, sem dúvida ganham muito bem, mas não é por isso que eles precisam ser expostos ao ridículo que o Felipe Luiz foi exposto dessa vez. Ele tomou uma facada nas costas, irmão. Uma covardia, uma sacanagem, uma irresponsabilidade. Quando o Tite sai, o Felipe Luiz assume, primeira coisa que ele faz inteligentemente, ele reintegra o Gabigol e o Gabigol faz os gols do título. O cara ganhou tudo. Ele tem a noção do vestiário, ele tem os jogadores na mão que o respeita, não só pela história como jogador, mas como treinador também, porque ele fala a linguagem do boleiro. Errou em algumas situações, determinadas situações, isso é até... Acidente de percurso. Isso é até louvável. Por um ano tão positivo como foi 2025, perfeitamente. E assim, começo de temporada, a equipe ainda não se ajustou. O Flamengo tem a peça de reposição, o Flamengo tem um time A, ele tem um time B. E assim, vai chegar um treinador que está mais a gosto pessoal e interesse pessoal do que o interesse da nação. Cobrança, a torcida, a raça rubro-negra, a jovem, as organizadas vão cobrar como sempre cobraram. Agora, ganha quarta, ganha domingo, a coisa ameniza. O desrespeito é tamanho. Você deixa o cara ir para entrevista coletiva, o cara fala, que tristeza. projeta o jogo. Para mim, isso é uma humilhação. Ele foi humilhado. Desculpa, honestamente, o Felipe Luiz foi humilhado, tá? E ele é humilhado também. E ele é desrespeitado na medida em que, pela relação que o Flamengo tem com ele e ele tem com o Flamengo, se você não quer mais, desculpa, você fala que não quer mais e busca o seu treinador. Você não fica ali nas costas do seu treinador atual, que é o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro, e um cara que tem uma relação profunda com o Flamengo, fica negociando com o Leonardo Jardim ou com qualquer outro, cara, porque isso também é outra coisa de uma escrotidão tremenda. A gente sabe que é assim que funciona no futebol. Porque, vamos lá, quer dizer então que se o Leonardo Jardim falasse não pro Flamengo, o Felipe Luiz ia continuar? Acho que sim. Até arrumar um técnico novo.
Aí é pior ainda. Você acredita ou não acredita no cara? Tratar como um cara descartável, Ele é ou ele não é o cara para comandar o projeto? Ele é ou não é o técnico, sabe? Então, assim, é uma falta de convicção, uma falta de respeito, uma falta de caráter gigante. Acabou o apito final, chegamos em casa, e hoje de manhã, acordo 6 horas da manhã, não sei o que, pum. Felipe, como vocês do Flamengo são nojentos, não? Como as pessoas não têm o sentimento do cara que estava lá dirigindo a divisão de base, certo? Pegam um clube que estava sem rumo nenhum, não foi? E aí o cara vem, ganha o Campeonato Brasileiro, ganha a Libertadores, um menino decente, profissional. Eu não conheço o Felipe Luiz, mas é profissional, decente. Mas as pessoas decentes é o que vocês conseguem fazer. Vocês jogam na pandemia com as pessoas morrendo. Lembram disso ou não? Esquece de tudo que acontece. Vocês fizeram isso com o Rogério Ceni mandando ele embora de madrugada. Vocês fizeram isso com o Renato Gaúcho. Vocês fizeram isso com o Dorival. Porque o Dorival foi aí para salvar o Flamengo. Que vocês acham que vocês são o maior do mundo. Vocês não são o maior do mundo. Um clube como o Flamengo fazer isso pro rapaz... Um cara que tem um futuro incrível pela frente, um rapaz jovem, trabalhador, um baita de um profissional. Sabe o que vocês merecem? O Jorge Sampaoli, Vitor Pereira. Vitor Pereira. Vocês merecem esse tipo de gente. É esse tipo de gente que vocês merecem. Vocês não merecem um cara que é legal, que é comprometido, né? Que é estúdio, ainda não é cascudo, ainda tem dificuldades para tomar uma porrada, ainda tem dificuldades para ganhar um jogo. Perdeu pro Corinthians, perdeu pro Lanús, mas o cara foi campeão. O que vocês fizeram com o Dorival Júnior? O que vocês fizeram pro Dorival Júnior mostra o caráter. No futebol, principalmente brasileiro, não tem trabalho perfeito de treinador. E o futebol é momento, é aquele relacionamento que o cara fica casado 30 anos, aí passa um mês que tem aquela frieza no relacionamento e prefere lá. Então os 30 anos felizes não valeu de nada. É isso daí, tudo que o Felipe fez não valeu de nada. O importante é o quê? São 3, 4 jogos num ano atípico, com competições a todo vapor. O cara tem que concentrar para a Libertadores, o cara tem que concentrar no Campeonato Brasileiro, é carioca, é o time quase caindo, tem que mudar o planejamento. Então assim, tudo isso não é levado em conta. E, infelizmente, é nesse momento que o Flamengo se faz pequeno, com a atitude dos dirigentes que não tem convicção, porque isso daí já aconteceu em outros clubes. E eu vou citar o Palmeiras, olha o exemplo da Leila, não adianta chilique desse, daquele, quando você tem convicção, você continua acreditando no trabalho. Então isso demonstra uma diretoria que pensa pequeno, porque o Flamengo é gigantesco, não precisa agir dessa maneira. E falta com respeito com o treinador, porque deixar o treinador, depois de uma vitória da coletiva e mandar embora, peraí. Então, assim, é uma atitude soberba da diretoria do Flamengo. Uma demissão canalha. Canalha. E por que canalha? Por vários fatores. Primeiro, você deixou o Felipe Luiz treinar o time, dar a entrevista coletiva e só depois demitir o cara, né? Isso daí é uma postura grotesca. Uma postura grotesca. Você ainda obrigar, expor um ídolo a ir para a entrevista coletiva, já estando demitido. O Felipe Luiz projetou o jogo contra o Fluminense e ele já estava demitido. Uma vergonha a forma como o Felipe Luiz tratou. E uma postura canalha e covarde do BAP. Por quê? Porque ele não teve culhão, a palavra é essa, ele não teve coragem de fazer o que ele queria fazer, que era, nessa renovação de contrato, que foi uma renovação tensa, uma renovação que eles disseram, tanto o BAP quanto o Boto, disseram que estava tudo bem, mas eles nunca aceitaram a negociação ter sido tão dura assim. Ele não teve coragem de fazer o que ele queria fazer, que era chegar e falar, Felipe, você não vai continuar. Ele não teve coragem, ele não teve culhão para fazer isso. O trabalho do José Boto é um trabalho lamentável no Flamengo, tá? Um trabalho bizarramente lamentável. Esse tipo de fala é uma fala também muito canalha, porque se você não concorda com a demissão, se você é o diretor de futebol e você não concorda com a demissão, entrega o cargo, pô.
Se o presidente do clube está tomando uma decisão estapafúrdia e você, como profissional do futebol, você não concorda, não fala isso para quem você está demitido, entrega o cargo. Você não disse que tem mercado na Europa? Você não diz que tem metade da Europa querendo você? Então, se você acha que você discorda da decisão, entrega o cargo. Fala, BAP, eu sou contra essa demissão, acho essa demissão um absurdo, então você vai continuar com ela? Vou. Então tá bom, eu vou demitir o Felipe, porque é o meu dever, e vou entregar, e em seguida eu me demito. Por quê? Não é isso? Por que você não faz isso? Você não é o bambambam? Você não tem mercado na Europa? Entregasse o cargo. Era muito mais digno. Era muito mais correto. Já que você diz pro Felipe que você discorda da decisão frontalmente, você não está... Entrega o cargo. Ou você precisa desesperadamente do cargo de diretor de futebol profissional do Flamengo. Você não arruma um na Europa, segundo você falou, boquirroto pra caramba, e segundo você de novo falou. E o BAP, que a gente vai entrar mais, mas assim, praticou um estelionato eleitoral, né? Foi isso que ele fez, porque a promessa de campanha dele foi: o Flamengo agora será profissional no futebol. Eu, que sou um amador, só pra deixar claro, tá? O BAP e o Eurico Miranda não tem nenhuma diferença. É a mesma coisa, com vidrinho elétrico, né? Um teto solar, um negocinho, um polimento, mas é a mesma coisa. E a promessa de campanha dele era que ele não ia mais se meter no futebol e que um profissional ia tomar conta do futebol. No primeiro ano, aparentemente, foi mais ou menos isso, né? A gente viu ali o Boto contratando, o BAP falou que o Boto que decidiu a permanência do Felipe Luiz, o que a gente vai chegar lá, né? Porque o técnico que não tem a carinha do presidente, no Flamengo não tem vida longa, mesmo que ganhe, né? Foi assim com o Landim, quando o Dorival não era o técnico do presidente, o técnico do presidente naquele ano era o Paulo Souza, e aí ganhou, mas não tem minha marca, né? Então tira, vou botar o Vitor Pereira pra ter minha marca. Deu no que deu. E agora acontece de novo com o BAP, mentindo pra torcida do Flamengo nas eleições, assim que ele ganha, em 2025, né, ganha tudo, em 2025 como presidente do Flamengo, a gente vem aqui e fala, cara, o ano foi irretocável. Assim. Administrativamente, o futebol do Flamengo foi retocável, definiu as prioridades perfeitamente das competições, coisa que não vinha acontecendo, as contratações, teve um buraco ou outro ali, mas beleza, montou um bom time, ganhou, ótimo. A partir de agora que a gente vai ver quem é o BAP. Porque na crista da onda, depois do primeiro ano, agora podendo fazer o que ele quiser, vamos ver o que é o BAP. A primeira medida dele foi se meter no planejamento do Flamengo do futebol, destruir todo o planejamento do Flamengo no futebol. E teve resultados ruins no Carioca. Com sub-20. Então essa foi a primeira medida dele como presidente esse ano, se metendo no futebol. E a segunda é demitindo sorrateiramente, de forma covarde, ridícula, um ídolo do clube, um ídolo que está na história do clube como ele nunca vai estar. Ele nunca vai ser maior do que o Felipe Luiz. Eu sei que é a vontade dele, sempre muita vontade dele. O desejo dele ser o maior ídolo da história do Flamengo. Tipo assim, esse cara aqui é só um objetivo. Assim, ele só quer passar esse cara aqui. Ele quer ser o mais importante do que esse cara aqui. Esse é o objetivo dele. Como era do Landim, que tentou destruir o Flamengo para virar SAF e virar dono do Flamengo, né? Esse era o objetivo do Landim. O BAP, que é farinha do mesmo saco, agora escrotiza um dos maiores ídolos da história de uma maneira covarde, como um rato faria mesmo, assim.